Vamos lá? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Versículo 13. Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Aqui Moisés, ele fala com Deus, ele briga com Deus. Estou sentindo uma unção de Deus tão poderosa, irmãos. Aqui Moisés, ele se achega até Deus e faz uma reclamação, ele murmura para Deus. Ele fala que o seu fardo é pesado e ele diz que não consegue mais conduzir o povo, porque é muita gente, 600 mil pessoas, e ele não consegue conduzir, porque só Moisés, ele estava na linha de batalha. E a Bíblia diz que Deus pede para Moisés reunir 70 homens para que parte da unção da vida de Moisés viesse a ser transmitida, transferida para esses 70 homens, para que eles viessem também operar nos dons, para que viesse dar um suporte a Moisés. No versículo 16 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens, 2 anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e eu porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não o leves sozinho. Como que foi feita essa transferência? Por associação. Essa transferência, ela foi uma transferência por associação, uma transferência de segundo nível, aonde Deus ele tira de Moisés e reparte para aqueles 70 homens, ok? Versículo 18 diz, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorais aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará comer carne? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600 mil homens de pé, este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro. Aqui Moisés duvida daquilo que Deus tinha falado. Mas como Deus tinha uma promessa na vida de Moisés, tinha algo para fazer na vida de Moisés, Deus ele continuou mantendo aquela promessa de pé. Qual era o propósito de Deus aqui, amados? O propósito era impartir a unção que estava na vida de Moisés, a unção que Deus deu a Moisés, transferir para aqueles 70 homens. O propósito de Deus aqui inicial era que aqueles homens também operassem nos sinais. Só que aqueles homens receberam a impartição e vocês percebem que quando eles recebem, eles automaticamente eles começam a profetizar. Me perguntaram uma vez, apóstolo, a profecia para qualquer pessoa? Sim. Só que a profecia, você tem que manter a profecia, tá? Uma vez que você recebe a impartição, se você não cuidar da unção, lembra ontem quando eu falei sobre cuidar da unção? Se você não guardar a unção, você vai ser usado por Deus somente uma vez, ou uma semana, ou um mês, ou naquele ano. E aí os próximos anos, se você não guardar, não preservar a unção, você vai perdendo aquela
essência. Você vai desassociando da unção. O que é associar? É quando eu me apego à unção. É quando eu me aproximo à unção. E é quando eu me aproximo à unção, eu automaticamente me associo. Eu faço a unção e eu, como uma única só pessoa, um só conteúdo, por exemplo, tá? Você se mistura à unção, você se associa. Tem muitas pessoas que depois que se associa à unção, ela passa a se desassociar. É quando ela se desprende da unção. É quando ela perde a essência da unção. É quando ela deixa a unção acabar. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui nesse texto, não basta você receber a transferência de unção. Você tem que guardar e estar sempre ativando essa unção. Como que eu ativo ela? Nós ensinamos ontem. Você tem que sugar o mel da rocha e tem que sugar o azeite da dura pederneira, que é o centro da unção. É o trono da unção. Nós fizemos uma ativação ontem, que nós fomos até o Santo dos Santos, passamos pelos 4 seres, no mundo espiritual, ali a essência da unção, e chegamos até onde tem lugares que você ouve os raios, a voz de Deus como de trovão, e ali você é o centro da glória, da unção de Deus. Só que aqueles 70 homens receberam, mas não preservaram. Você vai ver isso no livro, ainda em Números, capítulo 11, agora no verso 24. Acompanha comigo aí. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu o quê? Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. O sinal que você recebeu a unção, a impartição, é quando você profetiza, tá? É impossível você receber a unção e não profetizar. É impossível você receber uma transferência e não profetizar. O primeiro sinal que a transferência está em você, que a unção está ativada em você, é quando você profetiza. Automaticamente você recebe e já passa a profetizar. Aqui você recebeu a unção de primeiro nível. Anota aí. Quando você recebe essa unção e começa a profetizar, já é unção de primeiro nível. É aquela unção básica, né? Tem a unção básica, a média e aquela unção mais avançada. É a unção de primeiro, segundo, terceiro e quarto nível, ok? Essa aqui é a primeira. É a unção base. É aquela porção que você recebe. Só que essa porção, quando você recebe, é como se fosse um combustível para você continuar enchendo. A Bíblia diz, se eu não me engano, 2 Reis, capítulo 4, se eu estiver enganado, você me ajude aí, aquela mulher que o profeta disse para ela pegar os baldes emprestados, e na medida que ela ia trazendo os baldes, na medida que ela ia colocando os baldes, apresentando os baldes, a unção, ela ia descendo. Vamos levar isso para o lado profético, tá? Tudo na Bíblia é profético. Tudo na Bíblia são chaves proféticas. Se você não aprende que a Bíblia é codificada, a Bíblia foi feita para pessoas, homens e mulheres de Deus, que são espirituais, ao ponto, tá? Você tem que ser espiritual ao ponto. Como ao ponto? Ao extremo. Se alguém falar para você, não precisa você ser espiritual ao extremo, você é muito beato, você é muito religioso, é porque você está no caminho certo, querido. Se a pessoa falar que você é muito religioso, quem já ouviu isso? Levanta a mão. Você é muito religioso, você é muito beata, sim ou não? É porque você está no caminho certo. É uma das formas da pessoa querer te parar. E quem é religioso não é quem busca a Deus. A Bíblia diz, quanto mais você busca, mais você acha. Quem é religioso é aquele que te condena, é aquele que quer te parar. Então você recebe a unção, você automaticamente passa a profetizar.
Quando você profetiza, se você não fizer um treinamento, é por isso que Moisés tinha escola de profetas, Moisés não, Samuel tinha escola de profetas, Samuel, Elias tinha escola de profetas para poder treinar os profetas. O segredo da unção é você estar sempre em treinamento. Como que você faz para treinar? Você não pode orar sem falar em línguas. Você não pode orar sem profetizar, mesmo que sozinho. Amém? Mesmo que sozinho. Para que vem a unção quando desce? Tem gente que fala assim, poxa, eu estou sentindo a unção. Basta, é só para me encher. A unção é só para isso? Por que a unção de Deus vem? Tem um propósito. Quando a unção de Deus ela chega, é para que você venha profetizar. Por exemplo, esses 70 homens receberam a unção, sim ou não? Automaticamente eles profetizaram. Quando a unção bater na tua cabeça, labarachuri, come na racete, ô glória. Quando a unção bater na sua cabeça, você tem que se ligar e falar, opa, agora é a hora de eu profetizar. Você tem que profetizar em cima daquele problema, você tem que profetizar em cima daquela doença, aí você está fazendo um treinamento. Amém, querido? Quando você profetiza, a unção bateu, não deixa passar. É porque tem um propósito. Qual o propósito? Profetizar. Aqueles homens receberam a unção, profetizaram uma única vez, mais uma chave, eles profetizaram e depois fizeram pouco caso. Deixaram para lá. Saul profetizou também? Sim. Você vê que quando Saul ele manda homens para pegar Davi, lembra dessa passagem? Para matar Davi, aqueles homens profetizaram. A unção estava tão forte no ambiente que Samuel estava, que aqueles homens profetizaram. Saul se aborreceu e disse, por que vocês não trouxeram Davi para me matar Davi? Para me destruir Davi? Eu quero matar Davi, porque Davi é meu inimigo. As pessoas acham que Davi é o inimigo. Espera só um instante, irmão. Tá um barulho aqui na vizinhança. Tá só um segurado aí. Apóstola, fecha aquela janela ali para mim, por favor. Fecha lá da cozinha. Então, Davi, quando Saul ele vai até onde Davi estava, ele automaticamente profetiza. Aquela lá. E a unção foi tão forte na vida de Saul, porque literalmente a unção se apoderou de Saul, possuiu a Saul. Existem duas formas da unção de Deus vir sobre você. Uma forma que a unção de Deus ela te possui, quando você não tem controle. E a outra forma é aquela que você recebe, mas consegue controlar os seus 5 sentidos. Eu já fui possuído pela unção. Quem já foi também? Como que eu sei que eu fui possuído da unção? É quando eu começo a falar em línguas e não consigo parar. É quando eu começo a profetizar e não consigo parar. É quando eu começo a me movimentar para um lado, para o outro e não consigo parar. Ali eu estou possuído com a unção de Deus. E é muito maravilhoso quando Deus ele possui os seus filhos e as suas filhas com a unção. Coloca aí você que já foi possuído com a unção também, escreve aí. Saul foi possuído literalmente. Literalmente, quando ele vai pegar Davi para matar Davi, a unção pega Saul, mesmo no momento de raiva, mesmo no momento de ira, e automaticamente ele começa a profetizar quanto à sua própria vontade. É muito forte, tá? É muito forte. Tem um pessoal aqui gritando muito, irmãos. Não sei se tá dando para ouvir aí. Tem muita gente gritando aqui fora. Tá tendo uma confusão aqui. Eu moro em apartamento, tá? Tá ouvindo aí? Não, né? Tá chegando aí? O barulho aqui? Tá não? Glória a Deus. Amém. Então, se você já foi possuído com a unção, coloca aí em nome de Jesus. Quem já foi? Quem já foi, coloca aí, apóstolo, eu já fui possuído. Escreve aí
eu profetizei, não conseguia parar de profetizar, eu não conseguia parar de ministrar, de entregar visão, revelação, por mais que eu queria deixar de ter as visões, mais visão eu tinha, mais visão Deus me dava, mais visão Deus entregava. Então, isso é uma possessão. Então, o Senhor desceu na nuvem. A glória de Deus parou no ambiente. Ele falou, tirando do Espírito, Deus ele tirou de Moisés e transferiu para 70 homens, tá? Quando a nuvem de unção ela para sobre você, é o momento que você tem que ativar ali, associar, interpretar, ok? Generalizar, sintonizar com Deus e usar de repetição, onde você profetiza, onde você fala em línguas, onde você repete aquele ato profético até que o milagre aconteça na sua vida ou na vida de alguma pessoa. É igual você vai orar num culto. Às vezes você ora uma vez, a pessoa não manifesta. Já viu? Você associou aquele momento. Aí você depois interpreta aquela situação. Como que você interpreta? Você vê que a pessoa, ela dá sinais. Aí você interpreta que aquela pessoa está com algum espírito. Você associou aquele momento. Depois você interpretou o corpo da pessoa. Quando você ora por libertação, você vê que a pálpebra ela começa a tremer, ou a pessoa dá toques levemente assim para trás. Muitas vezes tu coloca a mão na testa, aqui no chácara, e a pessoa vai indo para trás, ou a mão da pessoa treme muito, ou ela fecha as mãos, tá? Ou ela começa a se bater, e você sente ali, você interpreta que o corpo dela tem alguma coisa errada. Aí você generaliza, ou seja, o que é generalizar? Você vai perceber que toda vez que uma pessoa ela está endemoniada, ela tem basicamente sempre os mesmos sintomas, ou tremendo as pálpebras, ou tremendo as mãos, ou a pessoa, você coloca a mão assim no chácara e ela vai levemente caindo para trás, tá? E você depois sintoniza. O que é sintonizar? Você sintonizar com aquele espírito maligno, usar autoridade para que aquele mal venha manifestar e você venha repreender aquele mal na vida daquela pessoa, tá? Muitas vezes é um ato de repetição. Você ora uma vez, você interpretou, viu que a pessoa está com alguma coisa, só que ela não manifesta. Você faz mais outra repetição. Você repete mais uma vez, até que na terceira a pessoa começa a esboçar um sintoma de possessão. Se você teve alguma experiência, também escreve aqui. A irmã Dani colocou, eu já vi a atmosfera se mexendo em cores, como com ondas na igreja do Agenor Duque. O Aldo já recebia unção em partição de mãos, e essa unção ficou por uma semana, mas não consegui manter aquela unção, porque era muito forte, e o homem de Deus tem uma consagração muito forte. E eu, na época, não tinha. Mas você pode consagrar para manter essa unção, para segurar a unção, tá? Você pode consagrar em jejum, em oração, buscar para manter aquilo ali. Quando a unção é muito forte, acontece de fato, como o Aldo colocou, a unção que estava na vida de Moisés era muito forte. Quando foi impartida, muita gente não conseguiu manter aquele ritmo ali. Então, você tem que receber para poder manter aquele ritmo. É igual a pessoa, ela começa a malhar, ela vai na academia, você vai uma semana, está naquele pique. A segunda semana já fica um pouco mais desanimado para você ir na academia. Na terceira semana, você já começa a desanimar. Assim é a vida de oração, assim é a vida de propósito, assim é também para você manter e preservar a unção. O segredo para manter a unção é só você levar uma vida de oração, uma vida de consagração. Não é fácil, amém, irmãos? Não é fácil, é realmente complicado, mas se você foi chamado por Deus, se você deseja ser usado por Deus, a distância não há barreira, não há impeditivo para você ser usado por Deus nos dons, amém? Versículo 27 diz assim: então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés,
um dos seus jovens escolhidos respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-o-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Você vê que aqueles homens, eu até pulei aqui o verso 26, eu não li, eu vou ler agora. Porém, no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíam à tenda e profetizavam no arraial. Quando a unção de Moisés foi impartida para os 70 homens, Eudade e Medade estavam distante no arraial. Eles também receberam. Por que eles receberam? Foi através de uma impartição aonde eles estavam no arraial, mesmo longe, eles receberam a unção. É igual aqui na sala de profetas, mesmo online, por você estar, por associação ou por impartição, você vai receber essa transferência no nome de Jesus. Você vê que o próprio Josué, na época, ficou enciumado. Disse assim: Moisés, proíbe esses dois homens, porque eles não estavam ali no meio, eles não estavam associados, eles não estavam ali na sintonia, eles estavam em outro lugar, não sei aonde, talvez dormindo, fazendo uma outra coisa, mas o nome deles estavam na lista. Assim eu creio, até as pessoas que não entraram na sala, depois que elas entrarem na sala através do vídeo, mas aquelas que adquiriram o ingresso, elas vão receber essa impartição, essa associação. Por quê? Porque para Deus o que vale é o momento. Deus ele trabalha no inconsciente atemporal. O que é isso, apóstolo? Atemporal. Para Deus não tem passado. Deus não se importa com o passado. A mente de Deus é a mente. O nosso inconsciente é atemporal. O de Deus também é atemporal. Não tem o passado. Deus trabalha sempre no presente. Por isso que hoje você recebe uma unção. E se amanhã você não preservar a unção, não vai valer a unção que você recebeu lá atrás. Porque o que vale para Deus é o presente, é o momento atemporal. Anota aí, o nosso inconsciente, ele trabalha no inconsciente atemporal, ok? Atemporal, que é essa parte do cérebro. O cérebro tem três partes, tá? É o cérebro reptiliano, já falei sobre isso. É aquela parte do cérebro que você capta aquelas emoções. É a parte do cérebro que ele trabalha no inconsciente atemporal, ok? É o cérebro reptiliano, é aquele que recebe as informações de perigo, o momento que você tem que correr ou o momento que você tem que ficar ali numa situação de perigo, ok? E tem a segunda parte do cérebro, que são as emoções, que é essa parte aqui do cérebro, onde trabalha as emoções. E tem a parte glandular, a parte de cima da coroa do cérebro, que aonde recebe, por último, as informações. Primeiro você recebe a informação na parte atemporal, no cérebro reptiliano, e depois nas emoções, e depois começa a digerir na parte glandular ali do seu cérebro, ok? Quem entendeu, diga amém. Diga glória a Deus. Se quiser colocando as perguntas, pode colocando aí, tá, querido? Abra comigo lá no livro de Ezequiel, capítulo 47. Primeiro Ezequiel, capítulo 2. Olha o que diz. Disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele estava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 1 em diante, você vai ver que Ezequiel, ele contempla
as 4 faces da glória de Deus, os 4 níveis de unção. Por que Ezequiel recebe de cara os 4 níveis de unção? Por que para uns Deus dá um nível de unção, para outros Deus entrega o segundo nível, e para Ezequiel, Deus entregou logo os 4 níveis de unção? Porque o momento que Ezequiel estava vivendo era um momento que Ezequiel precisava dos 4 níveis de unção. Ezequiel iria profetizar para nações muito perigosas, e era um momento que os homens se degladiavam, era um momento de guerra, que os reis viviam em constantes batalhas e guerras. Era um momento muito difícil, onde o povo estava no cativeiro. Então, para aquele momento, para aquele ato, precisava que Ezequiel recebesse de uma só vez os 4 níveis de unção. Ezequiel capítulo 1, no versículo 4, vai falar sobre isso. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela. Nós lemos lá no livro de Números 11, e aquela glória de Deus, quando vem só a nuvem, porque foi o primeiro nível de unção. Lembra disso? Quando a unção foi impartida de Moisés? Se você vê a nuvem que aparece lá no livro de Números capítulo 11, é apenas uma nuvem da glória de Deus, do primeiro nível da unção. Ela não vem munida de fogo, tá? Ela vem apenas aquela nuvem ali. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, ou seja, veio a nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. Ou seja, imagine uma nuvem. A visão de Ezequiel era exatamente isso aqui, uma nuvem. Dentro da nuvem tinha fogo, e dentro do fogo e da nuvem tinha raios, resplendor. E no meio dela havia uma coisa como de uma cor de âmbar que saía do meio do fogo. Olha quantas coisas trazia aqueles 4 níveis de unção. 4 coisas representando os 4 níveis de unção. A nuvem, fogo, um resplendor, que eram os raios de Abacuque, capítulo 3, versículo 4. Nós lemos isso ontem, tá? E tinha algo como um âmbar que saía do meio do fogo. Eram 4 coisas. Que 4 coisas eram essas, apóstolo? No versículo 5, nós vamos ter essa resposta, tá? Eram os 4 níveis de unção aqui. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem, a cada uma tinha 4 rostos, como também cada uma deles 4 asas. Era tudo 4 rostos e 4 asas. Por quê? Se você uma vez vê uma visão de um ser com 4 rostos, com 4 asas, ou 4 algo, ou 4 fogo, alguma coisa que representa 4, são os 4 níveis de unção, tá? E se a glória estiver muito forte, se a glória for muito forte, se prepara que aquela unção não é a unção de primeiro nível, vem algo extraordinário de Deus para a sua vida. E quando esses 4 níveis de unção vêm de uma só vez, é porque Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida e no seu ministério. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E os pés eram direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. Eluziam como a cor de cobre polido. Tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Tem uma parte aqui que fala dos 4 rostos, versículo 10, se eu não me engano, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem, e do lado direito, todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi,
e também tinha o rosto de águia, ou seja, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e o rosto de águia. Representa os 4 níveis de unção. Por isso que quando Ezequiel recebe, vê essa visão, ele cai. Automaticamente ele cai. É por isso que quando o povo recebeu lá atrás a unção de Moisés, não surtiu aquele efeito de arrebatamento de sentido, porque a unção foi de um nível só. Aqui, Ezequiel recebeu uma unção de 4 níveis, porque o momento se fazia necessário aquela unção de 4 níveis, ok? Para que Ezequiel tivesse preparado para encarar o que via pela frente. Há situações que você enfrenta, por exemplo, se você vai mexer com pessoas que é bruxo, ou vai orar por pessoas, se você tem um dom para orar por pessoas de centro de macumba, ou orar por pessoas que precisam de uma cura em alguma área, alguma libertação, principalmente com libertação, você vai precisar receber esses 4 níveis de unção. Amém? Ezequiel 47 vai falar também sobre esses 4 níveis de unção. E depois nós vamos falar sobre os 9 dons para a gente finalizar. Eu estou correndo aqui, irmãos, porque é muita coisa. Senão fica muita coisa aí e acaba que a gente acaba muito tarde, né? Eu estou correndo um pouco. Tá dando para entender, irmãos? Tem dúvida aí? Tá dando para entender? Tá ok aí? Tá legal? Aleluias. Glória a Deus. Amém. Ezequiel 47 vai falar também sobre os 4 níveis da unção. Só que isso aqui é uma chave. Muita gente lê e relê e não entende aqui essa chave. Ok? Olha o que diz Ezequiel 47. Depois disto me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da casa, do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior. Pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Anota aí, o primeiro nível da unção é quando a unção ela está pelo tornozelo. A unção ela vem pelo lado direito, é uma chave profética. Por quê? Quem libera a unção é Jesus, tá? E a Bíblia vai falar o tempo todo que a água, a unção vem de baixo e vem pelo lado direito, tá? Por que ela vem de baixo? Ela começa a encher de baixo para cima, porque o anjo ele vai te medir, como diz Ezequiel 47. Ele vai medir você. E você tem que... A unção vem de baixo para cima, porque você tem que se colocar como uma criança. E ela vem de pequeno para depois alcançar o nível mais alto. A unção ela não começa de cima para baixo, melhor dizendo. Ela começa a encher de baixo para cima. E onde ela vai começar a encher? A unção de primeiro nível, Ezequiel recebeu a unção ali nos tornozelos, tá? É a primeira base, o primeiro nível da unção. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 côvados. Depois, o segundo nível da unção, nos joelhos. Você vê que a unção ela vai subindo. Toda vez que a unção ela vai vindo, vai te enchendo, o anjo ele vai te medir. Toda vez o anjo vai medir você, para ver se você está preparado para receber aquela unção, tá? O anjo mede, você recebe a unção. O anjo mede de novo, você recebe a unção. E a unção ela vai aumentando. Se você decidir parar no segundo nível, acabou, a unção ela para. Quando que eu decido parar no segundo nível? Eu já recebi a unção, eu quero parar aqui, tá bom, eu só quero ser usado em cura. Eu só quero ser usado na profecia, um exemplo. Eu só quero ser usado na revelação. Eu só quero ser usado
no ato profético, em sonhos proféticos ou interpretação de sonho. Ali você limita a unção. Quando você vê que não tem limite, você não limita, você fala, olha, não tem limite para Deus operar, não tem limite para Deus derramar, eu quero mais e mais e mais e mais a Deus. O que eu aprendo é que eu nunca tenho que estar satisfeito com aquilo que Deus tem para nos dar. Uma outra chave aqui, que muita gente lê e interpreta errado, anota aí, é aquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, que diz assim, o que os olhos não viram e que nunca chegou ao coração e nem à mente do homem, é aquilo que Deus vai nos entregar. É o que Deus preparou para nós. É o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Ou seja, vamos refletir nesse versículo, no contexto do versículo, no texto, no contexto. Aquilo que o meu olho nunca viu. Ou seja, é algo além. Sim ou não? Aquilo que os meus ouvidos nunca ouviram. Ou seja, é algo além espiritual. Aquilo que nunca chegou ao meu coração, eu posso ativar. O que eu nunca vi, por mais que você veja o maior milagre acontecer, por mais que você tenha a maior revelação de Deus, Deus sempre vai ter mais e mais e mais para entregar para nós, tá? Porque o que o olho nunca viu, se você viu aquilo que você achou que foi o ápice do seu ministério, pode ter certeza que coisas grandes de Deus tá para vir na sua vida. Mas lembre-se, o anjo vai medir e vai ver se você está preparado, vai ver se o teu nível está em associação com aquilo que o anjo tem para entregar para você. O anjo vai interpretar, vai medir você, vai associar você, vai interpretar o seu corpo, vai interpretar o teu nível, ele vai generalizar e vai falar, realmente, ele está pronto para receber a unção. E ali, ele vai sintonizar com você, com o teu espírito, vai te dar o segundo nível da unção, e aquilo ali vai ser repetidamente, de forma de looping, muitas vezes na sua vida, tá? Você tem que gerar a unção em forma de looping. Tá sempre ali, todos os dias,